Neste vídeo, áudio, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre as origens e causas das enfermidades, e o porquê nos dias finais, há muitos cristãos que carregam algum tipo de enfermidades. Temos as enfermidades que são geradas aqui na Terra, que trazemos da consequência do pecado de Adão e Eva. Deus nos criou perfeitos, a ponto de nos amar tanto, que nos deu a sua imagem e semelhança, mas, com a desobediência no jardim do Éden, o corpo humano passou por mudanças, e ser afligidos pela natureza. Estas enfermidades naturais são causadas pelo mau cuidado do corpo, seja na alimentação, ou no uso do corpo, em contatos com vírus, bactérias. Deus não nos criou para sermos o que somos hoje. O corpo humano está tão debilitado, que até a sua alimentação gera enfermidades. Mas pela misericórdia de Deus, Ele deixou que o homem conseguisse compreender a ciência da medicina, para nos ajudar, mas tudo há um limite, até mesmo para a medicina. A Bíblia nos diz que quando Jesus veio aqui na Terra, Ele curou muitos tipos de enfermidades que haviam na época, tanto as naturais e as espirituais. Há pelos menos 4 motivos do cristão ficar doente. O primeiro motivo é o mau cuidado do corpo. Sim, isso mesmo. Tem cristão que se apegam na promessa de Jesus que nos deu: se nós bebermos algum veneno, não sofreríamos mal algum, mas se esquecem que Jesus nos deu esta promessa em caso de sermos envenenados para assassinato. A própria ciência diz que quando se toma um copo de refrigerante, ele tem que tomar pelo menos mais 30 copos de água, apenas para remover o ácido que ele colocou no seu corpo. O segundo motivo é o pecado. Sim, o pecado gera enfermidades no corpo. O homem, quando peca, gera uma consequência, e uma delas é enfermidades. Muitas vezes o cristão peca em algo, e pede perdão para Deus, e Deus o perdoa para a salvação. Às vezes são pecados que é para a morte, e Deus, após perdoar a pessoa, e sabendo que ela não vai resistir a este pecado, e vai voltar novamente, Deus permite que muitos cristãos acabam sendo recolhidos para o céu, por meio da enfermidade. A Bíblia nos diz que Jesus curou muitos, e em uma das curas que Jesus fez, havia um certo homem doente, e o motivo da sua enfermidade era a consequência de um pecado que ele havia cometido, mas pela misericórdia, Jesus o curou, como está escrito. A Bíblia diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 1 a 9, 14. Tem enfermidades que são geradas pelos pecados, que a medicina não cura. A pessoa precisa receber o perdão de Jesus, para que seja curada, por meio de Jesus, ou até pela medicina, se Deus o permitir. Temos esta passagem bíblica, que Jesus primeiro perdoou o pecado para depois curar, como está escrito. A Bíblia diz: ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados, fariseus e mestres da lei,
vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram, então, uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo, e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este, que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou, levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te ordeno. Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente, se levantou diante deles, e tomando o leito, em que permanecerá deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5 e versículo 17 a 25. O terceiro motivo é: espíritos de enfermidades. Sim, demônios podem causar enfermidades, mas esta questão está ligada ao pecado. O não cristão está mais vulnerável de pegar espíritos de enfermidades do que o cristão, pois, aqueles que não estão em obediência a Jesus, vivem pecando, e isso gera uma brecha para os espíritos de enfermidades tocar. Por isso que muitas vezes a pessoa vai ao médico, e não encontra a doença, ou quando encontra, não consegue compreender a causa daquela enfermidade. O cristão que está em Jesus, com sua vida em obediência, ele tem esta promessa de proteção, como está escrito. A Bíblia diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes, aquele que nasceu, de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Carta de 1 a João, capítulo 5 e versículo 18. A Bíblia nos fala que Jesus certa vez estava ensinando, e chegou ali uma certa mulher, que carregava um espírito de enfermidade em seu corpo há 18 anos, e Jesus com sua misericórdia, arrancou aquele espírito, e a curou, como está escrito. A Bíblia diz: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou, e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós, não desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 16. O quarto motivo é: enfermidades no cristão, sim, por permissão de Deus, mesmo que o cristão não está em pecado. Há 2 propósitos de Deus, que Ele permite enfermidade no cristão. A primeira é: para que o nome de Jesus seja glorificado, através da sua cura, e sirva de testemunho. Temos um texto bíblico que fala de um irmão, que o apóstolo Paulo amava, e este esteve doente na beira da morte, e foi curado, e com certeza, Deus foi glorificado, como está escrito. A Bíblia diz: Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu.
Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Carta de Filipenses, capítulo 2 e versículo 26 a 28. A Bíblia relata que o próprio apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito, que fazia milagres, carregava em seu corpo uma enfermidade, como está escrito. A Bíblia diz: E vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Carta aos Gálatas, capítulo 4 e versículo 13, 14. Para terminar este áudio, digo a todos, cristão e não cristãos: se está com alguma enfermidade, faz um exame de consciência, e veja sua vida, e de acordo com os textos bíblicos deste áudio. Veja em qual situação que você se encontra, e o motivo desta enfermidade. Seja enfermidade natural, ou espiritual, peça perdão para Jesus, e busque a cura em Jesus, ou na medicina, se Deus o permitir. Se você está salvo em Jesus, tenha paz em teu coração. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.